Meus amigos, eu vou aproveitar um assunto para puxar outro assunto, que eu considero até mais importante do que o assunto original. Deu para entender? Então, segura aí. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? Polêmicas vazias? Não. Bruno Formiga na área. Quase que eu confundo, né? Tão acostumado a gravar para vários cantos. Mas, é isso aí. Tá? Você tá por aqui, tá vendo minha cara, tá bom demais. A eliminação do Flamengo no Mundial continua rendendo. E aí um monte de gente sai da toca com os mais variados discursos, que obviamente são os discursos que interessam, né? Quando tem a eliminação, quando tem a classificação, quando tem a eliminação de um rival, as posturas são completamente diferentes. E aí fica aquele velho, onde você estava quando? Sempre tem isso, né? Onde é que você estava quando o Palmeiras foi eliminado? Onde é que você estava quando o Galo foi eliminado? Onde é que você estava quando o Inter foi eliminado? E aí muita gente que já tem a sua visão e quer apenas a confirmação do que ela já acha, quando ela vê um comentário que vai de encontro, ou seja, contra aquilo que ela pensa, ela usa um contra-argumento altamente geral para tentar provar o ponto dela para ela e contra a pessoa que está falando. Por exemplo, vamos lá. Teve a eliminação do Flamengo e eu tuitei poucos minutos depois do jogo que, mais uma vez, o time da América do Sul cai nas semifinais do Mundial. Está na hora de parar de tratar como vexame. É mais comum, nesse formato de 2005 para cá, a eliminação precoce do que o título. Eu, inclusive, gravei um vídeo só para falar sobre este ponto. A questão não é o Flamengo, o River, o Atlético Nacional, o Atlético Mineiro, o Inter, o Palmeiras. São os times da América do Sul. E o tweet é muito claro. Ele é pós-eliminação do Flamengo, mas poderia ser pós qualquer outra. Como eu já tratei, inclusive, e já falei disso em 2021, quando o Palmeiras foi eliminado. Falei disso quando o Galo foi eliminado em 2013. Porque, na minha visão, a soberba não é dos times. A soberba ela é nossa quando a gente acha que já está ganho. O discurso das equipes, num geral, é sempre, a gente tem que primeiro pensar em fulano para depois pensar em Beltrano. A final vem depois. Com uma ou outra exceção, num geral, o discurso é esse. Mas o Brás gritou, o Real Madrid, sua hora vai chegar. Gente, uma resenha de vestiário, depois de ganhar a Libertadores, tipo assim, postura de torcedor. Mas ele é um dirigente, ok. Eu acho que ele se coloca pronto para o meme. Não para a imprensa, mas para os torcedores rivais. Aí é uma questão que ele vai ter de lidar com isso. Eu acho zero falta de respeito com o Real Madrid, assim, é uma zoeira, uma brincadeira. Agora, fica um meme pré-moldado, porque se não ganha ou se não chega na final, acontece isso. Então, da parte de torcedor, acho que está tudo certo. Quando você discorda deste ponto, ou até concorda, mas que é sempre um asterisco, né? Porque não se trata do seu time agora, não sei o quê. Aí você fala, mas onde você estava quando o Palmeiras foi eliminado? Quando o Atlético foi eliminado? Bem, eu estava no mesmo lugar, falando a mesma coisa. Só que se você não viu ou não acompanha 24 horas do meu trabalho, você não tem nenhuma obrigação de acompanhar, não me acuse do que talvez o que você fizesse. Porque às vezes as pessoas usam muito a rede social como um espelho, né? Você analisa uma situação como você faria. Eu não funciono assim. Ou eu não trabalho dessa forma. Se você fizer uma busca pela palavra vexame nas minhas redes sociais, você vai ver que eu trato fundamentalmente vexame como algo fora do futebol. Eu não gosto de usar esse termo, a não ser, como eu disse no vídeo anterior, quando você tem jogo de sacanagem, quando você entrega resultado, quando você não compete. Aí, ok, eu acho que posturas vexatórias e vergonhosas podem acontecer no futebol? Pode acontecer no futebol. Mas às vezes não é nem pelo resultado. Não é nem pelo resultado. Por exemplo, eu achei muito ruim a postura do Flamengo com o Dorival. Eu achei muito ruim, eu achei uma vergonha a postura. A forma do trato, como foi feito o fim da relação. Mas não tem nada a ver com o resultado. Eu acho aquilo um pouco vergonhoso, eu acho aquilo feio. Mas resultado de jogo, 90 minutos, ainda mais sendo um jogo só, eu dificilmente uso o termo vexame para qualquer coisa relacionada a futebol. E se você não acompanha e não vê isso, ou não trate a mim
como pensando na pessoa que você quer esculhambar, porque o jornalista tal, o jornal tal, o canal tal. Cara, eu não tenho nada a ver com isso, eu respondo por mim. O meu trato não é olhar para eliminações como vexame. Da mesma forma como eu não tratei a eliminação do Brasil como vexame, nem para a Croácia, nem para a Bélgica. Eu sei que eu sou minoria nessa história, mas eu não tratei assim. Basta você ir lá pesquisar. Eu não tratei a eliminação do Palmeiras como vexatória. Inclusive, tem mais razões até para você entender a eliminação do Palmeiras, talvez, do que a do Flamengo. O Palmeiras caiu para um Tigres forte, caiu tendo basicamente pouco tempo entre uma decisão e outra, time desgastado, o Flamengo teve tempo para treinar, né, do ponto de vista de tradição ou de cultura futebolística no país, o México está anos-luz à frente do que a Arábia Saudita, por exemplo. Então, assim, eu nunca trato, ou dificilmente trato, eliminações e resultados no futebol como vexame. Agora, onde você estava quando eu disse isso é que é a questão, né? Porque aí vem, tá passando pano. Cara, então, ou eu passo pano para todo mundo, né? E aí você pode me considerar um idiota por não entender eliminações como um vexame, ou você precisa ver direitinho as coisas antes de sair, enfim, criando verdades onde não tem. Ah, porque todo mundo tratou o Palmeiras como um vexame na eliminação. Não é verdade. E eu falo do lugar onde eu trabalho, por exemplo. Nas mesas redondas que a gente teve pós-jogo, tinha discussão, tinha gente que achava, tinha gente que não achava, do mesmo jeito que agora. Tem gente que acha, na própria TNT, um vexame a eliminação do Flamengo, tem gente que não acha. Eu não acho. Só isso. Como eu não acho a eliminação do Brasil para a Croácia um vexame, como eu não acho a eliminação do Brasil para a Bélgica um vexame, como eu não achei, por exemplo, a derrota para o Real Madrid, eu fiz esse jogo com o Sheriff na primeira fase da temporada passada da Champions, um vexame, todo mundo batendo, é um ridículo, não sei o quê. Como eu sou um cara que defendo a coisa plural do jogo, a evolução do jogo, que as pessoas sabem jogar mais em mais lugares do mundo, se eu uso vexame de uma maneira comum para falar de futebol, eu estou indo contra a evolução que eu mesmo gosto e que eu mesmo prego e que eu mesmo enxergo, porque ela, para mim, ela é evidente. Então, assim, eu não sei onde você estava quando eu não tratei como vexame as outras eliminações nos mais variados níveis, assim, de novo, a não ser quando tem porradaria, quando tem entregando resultado, quando os jogadores estão de sacanagem, quando tem, enfim, outras interferências que não o campo e bola ali, o jogo jogado, eu não consigo tratar nada no futebol como vexame. Posso já ter usado em algum momento? Posso, quando a coisa era surpresa, a primeira vez, por exemplo, o Corinthians caindo para o Tolima, talvez ali em algum momento eu tenha embarcado, e eu estou falando de 2011, né? A gente está falando aí de, 12 anos atrás, talvez eu tenha embarcado e achado, realmente, com o investimento que tinha, né, com o Ronaldo, Roberto Carlos, com não sei o quê, sendo em 2 jogos, uma postura muito ruim da equipe, pode até ser que eu tenha usado num momento ou outro, mas assim, é muito difícil, que é o que eu escrevi num outro tweet, né? Eu falo, não sei vocês, mas praticamente eu não uso o termo vexame, o vexame para quase nada no futebol. Não tratei assim Inter, Atlético, Palmeiras, também o Flamengo. Vexame é nossa postura, arrogante, achando que não tem futebol em outros continentes. É isso que eu vejo. Né? Em outras situações, eu posso até já ter usado aqui, ali, embarcando no. Porque é o caminho mais fácil mesmo. É o caminho mais fácil, mas eu acho que a gente evolui, cresce e olha de outras formas. Então, nenhum desses aqui foi tratado por mim como uma eliminação vexatória. Porque, de novo, eu acho que todo mundo tentou competir e competir de forma honesta, entendeu? Eu volto já para dar um recado. Segura aí 30 segundinhos aí, por gentileza. Nos momentos que antecedem uma grande partida, por mais que o momento seja repleto de dúvidas, é chegada a hora de confiar, de seguir a sua intuição. Mesmo que a cada minuto a emoção só aumente, o coração fique cada vez mais acelerado. Porque pode apostar, essa sensação só vai acabar quando for a hora de comemorar o saque. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago. Estamos muito chique, viu, meu chapa? PagBet acertou, tá pago, sou embaixador oficial. Fiquei feliz da vida no intervalo do Mundial, na Globo. Apareceu propaganda de PagBet, meu chapa. Tamo grandão na brincadeira. Então, experimente lá a PagBet, faça sua conta, se divirta, faça suas apostas, meça o seu conhecimento futebolístico, as suas sensações, né? Eu vi gente, e eu tinha colocado até uma enquete no Twitter, né? O Flamengo vai passar, quem vai fazer o primeiro gol? Ambas as equipes marcam. Teve gente cravando lá
e depois cravando em PagBet que o Flamengo não classificava, que o primeiro gol foi de quem foi, e que ambas as equipes marcavam, né? O cara fez uma combinadinha aí e deve ter faturado um qualquer. Então, voltando ao assunto dessa cobrança com a imprensa, e aí eu quero puxar um outro assunto, aí indo, muita gente até leva isso para a política, né? Ah, onde é que você estava no governo tal, falando não sei o quê, meu irmão? O cara não acompanha, ele não vê e ele coloca num bolo geral, porque ele talvez silenciasse numa outra situação, então ele acha que você também, e coloca a imprensa num bolo só, né? Tenha certeza que não é geral e que o que você crava como uma verdade absoluta passa longe disso, tá? Um exemplo, eu lembro de fazendo críticas ao Catar, por exemplo, ou ao governo passado, as relações e, enfim, outras coisas que eu não gostava. Pessoal, onde é que você estava em 2013? Onde é que você estava no governo tal? Eu falei, irmão, deixa eu te falar, desde 2006 que eu trabalho como jornalista profissional. Comecei em jornal impresso. De 2006 até 2012, eu vivi de apurações muito mais voltadas para o futebol, é verdade, mas a gente, como estava na editoria cotidiano, o esporte estava dentro de um geral, a gente fazia várias outras coisas também relacionadas à política no jornal que eu trabalhava. Então, assim, chegava a eleição, cobria a eleição, o ciclo quase todo de Copa do Mundo, né? Desde a candidatura até poucos momentos antes da Copa, eu ainda trabalhando no jornal, e a gente sempre foi muito crítico. E as matérias estão lá em relação aos gastos públicos com Copa do Mundo, com isso, com aquilo. O Ronaldo levou muita pancada quando falou a história lá do não se faz Copa com o hospital e tal. Então, assim, tá tudo registrado. Agora, você é obrigado a saber disso? Não. Mas eu também não sou obrigado a ouvir que eu não tive postura crítica em momento A, B ou C, ou que eu trato de um jeito de um jeito outro. Isso também falando de futebol, quando não é verdade. Porque tá lá escrito. A gente foi, pelo menos o jornal que eu trabalhava, foi muito contra a realização da Copa do Mundo no Brasil em termos de gasto. E sim, a gente repetiu, aí eu já na TNT e no Esporte Interativo, críticas a como foi tratado a escolha da Rússia, a como foi tratado e como conseguiram lidar com a situação da Copa no Catar. Então, tipo assim, a minha postura, ela é esta, assim, eu sou um cara crítico, mas eu sou um cara que também procuro, às vezes, olhar, quando todo mundo está indo num caminho, assim, que parece uma verdade absoluta, todo mundo repetindo a mesma frase, eu gosto de parar, ver aquela frase e pensar, será que é isso mesmo? Por que está todo mundo repetindo isso sem nem digerir o que está sendo falado? E isso vale, por exemplo, para a história de é vexame cair na semifinal do Mundial, e entre outras tantas abobrinhas que a gente escuta repetidamente, igual um zumbi, né? Como se estivesse colocando para fora uma frase já pré-moldada. É contra isso, muitas vezes, que eu vou. E nesse caso, eu sei que a minha visão ela é minoria, porque o fácil é você achar que pelo investimento, pela tradição, por isso, por não sei o quê, é vexame cair na semifinal do Mundial. Eu não acho. Seja o River, seja o Flamengo, seja o Palmeiras, seja o Atlético, seja o Inter, a não ser que, de novo, e não lembro de ter acontecido isso em nenhuma dessas situações, você tenha negligenciado a preparação do nível de, não vou treinar para esse jogo, não vou, não tô nem aí para isso, pô, vai relevando o jogo, viagem em cima da hora, faz tudo, sabe, joga de sacanagem, os jogadores tentam boicotar o treinador, aí tudo bem, aí eu acho isso um vexame. Mas a derrota no campo e bola, por exemplo, se o Real Madrid eventualmente cai para o Al-Ahly, você tem primeiro um abismo muito maior, tá? Mas muito maior do que Al Hilal, Flamengo, Al-Ahly, Real Madrid, aparece nem na tela. É outra coisa, é outro mundo, é outro universo, é tudo diferente. O Real Madrid tá cheio, tá com desfalques, mas assim, viajou em cima da hora para o campeonato. O discurso muitas vezes é de que vai ser um meio e não um fim. É um tratamento diferente em relação ao Mundial. Isso é soberbo, não é? Você pode até considerar. Eu talvez tenha uma visão diferente, mas assim, entre o Real cair para o Al-Ahly e o Flamengo cair para o Al Hilal, vamos supor que aconteça as duas coisas, não há comparação. Eu quero tratar como vexame. Ok, você pode tratar como vexame. Num jogo de 90 minutos, jogado, sem interferência de arbitragem, sem sacanagem, sem manipulação de resultado, eu acho difícil cravar a palavra vexame para qualquer coisa. Então, assim, eu trato assim. Agora, onde você estava quando eu tratei assim em outras situações, aí eu não sei. Onde você estava quando eu estava criticando A, B ou C, eu também não sei. E eu não tenho responsabilidade em cima disso. A responsabilidade eu tenho com o que eu falo, onde eu falo. Ponto.
E se eventualmente, e esse não é o caso, você muda de opinião, ou eu mudo de opinião, tá tudo certo também. Dependendo do nível da opinião e do nível do argumento que você tem para trocar essa opinião, tá tudo bem. Ainda mais quando tem coisas, e hoje na internet fica tudo registrado, né? Você produz provas contra si. Você tem coisas ali que ficam 10, 12, 13 anos registradas ali. Pô, você em 12, 13, 15 anos, pô, se você não tiver mudado nada em relação ao que você enxerga de mudo, você é doido, né? Enfim, se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike e vamos para cima. É nóis, tamo junto.